Queridos irmãos, muito boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Jesus em Família. Exatamente. Hoje já vamos começar informando aos irmãos que teremos alguns avisos importantes ao final da nossa exposição de hoje. Ao final, tá bom. Ao final, é surpresa, né, Paulo? Isso. Não é surpresa, não. A gente está passando por algumas mudanças, vocês já estão sabendo, mas no final, então, a gente vai dizer como é que vão acontecer essas mudanças, né, Paulo? Exatamente, temos boas notícias. Então, hoje nós vamos ter essa palestra especial do Paulo, que nós pedimos para que ele pudesse repeti-la aqui no Jesus em Família, e que nós achamos muito, muito proveitosa. Ele fez na Paz e Amor virtual, mas naquela ocasião o som não nos favoreceu tanto. Então, nós achamos por bem, e ele gentilmente nos atendeu a nossa solicitação e vai fazer a palestra sobre esse tema tão importante hoje novamente, que há muitas moradas na casa do meu pai. É isso, né, Paulo? Isso, Grace. Exatamente esse o tema. Boa noite, querido. Boa noite, muita alegria em aqui podermos estar mais uma vez. Que bom, que bom. Vamos fazer a prece, então? Vamos fazer. Então, tá. Se concentra aí, que a gente vai se concentrar aqui, para que nós, neste momento, então, possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a sua equipe de benfeitores espirituais que chegam para atender a cada um de nós aqui conectados naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente está necessitando. Então, este é o momento de abrirmos o nosso coração para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre, que é o momento, então, em que nós iremos receber todas as bênçãos, todos os auxílios necessários, sejam de que ordem eles forem, tanto de ordem espiritual, se precisarmos de alguma coisa em nível material. É o momento de nós solicitarmos ao nosso Pai aquilo de que nós necessitamos. Aproveitando a presença da nossa corrente socorrista de paz e amor, nós vamos, então, dar por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje, passando, então, a palavra para o nosso querido companheiro Paulo Machado. É tudo com você, amigo. Muito obrigado. Queridos amigos, então, mais uma vez referindo, é um prazer, uma alegria enorme aqui podermos estar. Vamos torcer para que hoje o nosso sinal ele se mantenha um pouco mais estável, a fim de que todos nós possamos conversar acerca desses ensinos do Mestre Amigo. Os ensinos que Jesus nos trouxe, eles são todos de consolação. Mas como eles nos consolam? Porque eles nos trazem esclarecimento. E esse esclarecimento vai sendo por nós trabalhados, não é? Para que saia um raciocínio espírita, a partir de toda uma reflexão que nós devemos fazer em relação a tudo aquilo que o Mestre nos legou. São ensinos de esperança, são ensinos que nos impulsionam para cima, não é? Que nos levam à frente, embora as dificuldades, não apenas nesses momentos de pandemia, porque muitas vezes nos focamos na situação da pandemia, mas antes dela aparecer, nós tivemos as nossas dificuldades. Depois que ela se for, vamos ter outros problemas. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E justamente por sermos espíritos imperfeitos, nós temos muitas e muitas arestas digamos assim, a polir, né? A aparar, para que aí nós possamos crescer cada vez mais. E o Cristo, meus irmãos, ele viveu tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou, porque ele não apenas falava para as pessoas, mas ele vivia todo o ensinamento que ele transmitia. E pegando todos esses ensinos do Cristo, que foram transmitidos em várias partes do mundo, Kardec, naquele seu trabalho magnífico de codificação da doutrina, ele foi extremamente didático. Também nesta obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa esta obra
no capítulo 1, e é sempre importante nós lermos todas as obras desde o princípio, começando pela introdução, e lá na introdução Kardec fala, além de outros aspectos, sobre notas históricas, dizendo quem eram os saduceus, quem eram os samaritanos, quem eram os fariseus, etc. E no capítulo 1, ele aborda, ele assim o intitula como não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio para dar cumprimento à lei de Deus. E uma das mais importantes, a lei de amor, de justiça e de caridade. No capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata do meu reino não é deste mundo. Porque normalmente quando nós ouvimos falar na palavra reino, e era assim também que muitas vezes as pessoas entendiam a época do Cristo, né? Os judeus queriam que Jesus viesse e os recolocasse no seu poder como o povo escolhido por Deus, mas a palavra reino, ela normalmente nos leva à situação, à condição de exércitos, de realeza, de nobreza, etc., né? de guerras, enfim. Mas o Cristo disse que não, o seu reino ainda não era deste mundo. E chegamos ao capítulo 3, que, como falou a nossa querida Grace, há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec começa esse capítulo transcrevendo a passagem do Evangelho de João, versículo 1, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então começa a narrativa da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desequilibre, não se perturbe o coração de cada um de nós. Mantenhamos-nos, portanto, calmos, em harmonia. Credes em Deus e credes também em mim, o Cristo. Ou seja, busquemos confiar no Pai, confiar e acreditar em todos aqueles ensinos que Jesus nos transmitia. E aí ele profere a frase: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Vejam bem, depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O Cristo aqui, meus irmãos, ele utiliza 3 expressões: a casa de Deus, as moradas e o lugar que ele iria preparar. A casa de Deus, a casa do Pai, é este universo infinito, formado de bilhões, de trilhões de orbes. E os mundos que ele coloca neste universo, que constituem esse universo, que é a casa do Pai, cada um deles oferece aos espíritos que neles precisam reencarnar e reencarnam as moradas apropriadas a que cada um de nós, a que cada um dos espíritos, a que cada um dos nossos irmãos, porque todos somos irmãos e só temos um Pai que é Deus, para que cada um realize o seu adiantamento. E o que é o adiantamento? Ele é progresso, ele é mudança, ele é transformação, melhoria, modificação, evolução. Resumindo, nós poderíamos dizer assim: o progresso são todas as modificações interiores, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Do ponto de vista intelectual, ou no campo intelectual, nós vamos avançando primeiro do que no campo moral. Até porque, quando nós nos desenvolvemos intelectualmente, nós temos uma condição melhor para entender, para ver tudo aquilo que merece e precisa ser visto no campo moral. E a moral, como está descrita lá em O Livro dos Espíritos, é quando nós sabemos distinguir o bem do mal e buscamos praticar o bem. E cada vez que nós fazemos o bem, nós damos menos brecha que o mal apareça, ou seja, ele vai se extinguindo na medida em que nós vamos praticando o bem. Portanto, todas essas modificações interiores que nós vamos fazendo, são elas que nos tornam pessoas melhores, mas melhores
nós nos tornamos melhores em relação a nós mesmos, nunca comparando com ninguém, porque cada um de nós é um indivíduo distinto, é uma individualidade diferente. As moradas, portanto, são todos os mundos que circulam nesse espaço infinito. Mas Kardec ainda nos traz uma outra definição do que poderiam ser as moradas ali no Evangelho. Ele coloca assim que aquele espírito que está no bom caminho, e ele trata esse espírito como justo, e se sente muito bem no convívio com os seres a quem ele ama, e neste convívio com os seres amados, ele frui as delícias dessa felicidade, e esses seres amados não são somente os seres daquele seu agrupamento familiar, são todos os demais com os quais ele pode contatar, a quem ele pode ajudar, a humanidade ou algum agrupamento. Então, este convívio, para esses espíritos, constitui-se numa morada, embora não esteja circunscrita e nem localizada, mas também morada. Vejam que interessante como Kardec assim coloca para cada um de nós. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, presentemente, em alguns momentos, neste mais de ano em que estamos aí afetados pela pandemia, e muitos de nós sem podermos sair de casa ou saindo só para o essencial, muitos ficamos chateados, né? Nos queixamos, estou em casa, não posso sair e tal. Mas paremos para pensar, meus irmãos. Nós não estamos fora de casa desde o momento em que nós reencarnamos. Nós não viemos da pátria espiritual para cá, saindo de casa para aqui ter uma série de experiências. Então, este aspecto por si só já nos ajuda a que nós acalmemos o nosso coração, nos resignemos de uma forma consciente e vamos fazendo todas as medidas necessárias para que nós nos mantenhamos longe das aglomerações. E isto nos traz duas questões, inicialmente, de O Livro dos Espíritos. Esta obra, codificada por Allan Kardec, é a primeira das 5 obras básicas. Lá na questão número 85, Kardec indaga assim dos amigos espirituais: qual dos dois mundos, o mundo espírita, e aí poderíamos dizer o plano espiritual, ou o mundo corpóreo, ou seja, o mundo físico, é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois é o principal? E os espíritos respondem: o mundo espírita, de onde nós viemos, que pré-existe, ou seja, existia antes da criação do nosso planeta, e que sobrevive a tudo. E Kardec vai além na questão imediatamente seguinte, de número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E o que os espíritos respondem? Sim, de certo. Os dois mundos são independentes. Contudo, é incessante a correlação, ou seja, a ligação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Talvez os irmãos parem, alguns tenham parado para pensar, ora, mas se o mundo espiritual, o mundo espírita, ele é mais importante do que o mundo físico, por que nós estamos aqui? Se o mundo físico pudesse deixar de existir, isso não afetaria a essência do mundo espiritual? Por que estamos encarnados? Qual a necessidade de nós encarnarmos? Aí nós vamos na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, por meio da qual Kardec indaga qual é o objetivo da encarnação. Por que nós vimos aqui no plano físico e aqui assumimos ou temos um corpo de carne especialmente formado para nós? E os amigos espirituais vão respondendo, dizendo: Deus lhes impõe, ou seja, Deus nos coloca à disposição a encarnação para que nós cheguemos à perfeição, ou seja, para que nós realizemos em nós o nosso adiantamento, para chegarmos um dia à perfeição, no estado em que o Cristo hoje, por exemplo,
se encontram. Mas para alcançarem essa perfeição, continuam eles, nós temos de passar por todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso está a expiação. Tem ainda outro objetivo a encarnação, e vejam que interessante, não apenas para nós resgatarmos os débitos, mas para que nós possamos, no fim de o espírito esteja em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, ou seja, nós precisamos aqui também ser úteis, auxiliar, não apenas no aspecto das invenções, das descobertas, mas no aspecto também das relações, ensinando ao outro a amar o próximo, a amar os animais, a nos respeitarmos. Então, nós temos este papel também, e é este um dos objetivos da encarnação, na convivência entre nós. E Kardec, voltando ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele, de forma didática, classifica os mundos em 5 categorias. Então, ele começa listando a primeira categoria, mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações nossas, como espírito, em estado nominal. A segunda categoria, mundo de expiação e provas, que é este onde a Terra ainda se encontra. Obviamente, muito mais perto da passagem para a terceira categoria do que lá da primeira categoria. Então, diz ali Kardec, onde o mal predomina sobre o bem. Vejam que interessante. Nós ainda nos apavoramos com a situação em que o mundo se encontra, né? E certa vez, Divaldo Pereira Franco, conversando com Joana de Ângeles está para Divaldo, assim como Emmanuel estava para o Chico. Então, o Divaldo dizendo assim para Joana, olha como está o nosso mundo, tantas dificuldades, tantos problemas por aí. E a Joana diz para ele, Divaldo, penses, onde tu estás? Tu estás na Terra, que é um planeta de provas e de expiações. Então, não vamos nos apoquentar com estas situações, nós precisamos trabalhar unidos a Jesus para que, o mais rapidamente possível, em decorrência das transformações individuais, nós possamos colaborar para que o nosso planeta ele passe à terceira categoria, que é mundo de regeneração, onde as almas que ainda precisam expiar, que ainda precisam resgatar débitos, elas vão ali e aurem novas forças e repousam das fadigas da luta. Mas Kardec coloca, aqueles que estiverem em mundos de regeneração, se não buscarem se melhorar, se reincidirem em erros que cometeram no passado, bem, esses voltarão a mundos de expiação e provas. Então, olho vivo, como diz o outro. Quarta categoria, mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E nós ainda não temos uma condição assim de entender como seria viver num mundo onde o bem ele suplantasse o mal. O mal ainda existe, mas em uma quantidade, se é que nós podemos usar essa expressão, ou então numa intensidade muitíssimo menor do que nós temos aqui. E a quinta categoria, mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Terminada a nossa encarnação, nós vamos voltar, ou seja, nós vamos retornar ao mundo espírita, ou ao plano espiritual. E lá no plano espiritual, nós ficamos no estado de erraticidade. E a erraticidade, ela está assim definida por Kardec em 2 obras básicas. Primeiramente, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 224, quando Kardec indaga, que é a alma no intervalo das encarnações? E os espíritos respondem, espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Mas o espera não espera sentado em berço esplêndido. Espera, e nós gostamos muito deste livrinho, espera servindo, espera trabalhando.
E na obra O Livro dos Médiuns, Kardec, lá na segunda parte, no capítulo 32, intitulado Vocabulário Espírita, ele nos diz assim: erraticidade, estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. E qual é o nosso estado no plano espiritual quando nós voltamos para casa após termos desencarnado, nos desligado daquele corpo físico? Muito vai depender do tipo de vida que nós escolhemos vivenciar aqui no plano físico. Se a nossa vida foi de sensualidade, ou se foi uma vida com respeito ao sexo, com as energias criadoras, restauradoras, enfim, confortadoras que o sexo proporciona, quando ele é desenvolvido com amor. Se nós somos avarentos, egoístas, pegando tudo para nós, ou se nós buscamos dividir aquilo que nós tínhamos com os outros. E esta divisão não é de uma forma radical, agora eu vou repartir tudo que eu tenho, não é isso que se está dizendo. Mas no sentido de nós buscarmos também nos preocuparmos com a necessidade do outro, dando um prato de comida, um rancho, ajudando os familiares ou pessoas que nós saibamos que tenham necessidade, ou seja, isso também é dividir os bens que nós possamos ter, como usufrutuários que nós somos. Se nós não cuidávamos dos pensamentos, ou nós nos mantínhamos em oração, se nós estávamos sempre brigando com os outros, ou se nós tínhamos um autocontrole, fruto da oração, da reflexão de tudo aquilo que nós íamos aprendendo quando estudávamos, se nós nos irritávamos com frequência, ou se nós éramos pessoas calmas, se nós nos preocupávamos muito com os bens materiais, ou éramos pessoas desprendidas, se nós alimentávamos a tristeza, ou se nós tínhamos alegria, justamente por termos a confiança em Deus e com Ele conversávamos por meio da prece, se nós nos preocupávamos conosco, ou se nós buscávamos cuidar dos outros. E aí nós temos, desta obra, Cartas e Crônicas, ditada pelo nosso querido irmão X, ao nosso também querido irmão Chico, o capítulo 4, intitulado Treino para a Morte. Vejam bem, o título é muito sugestivo. Primeira vez que nós colocamos os olhos, nesse título, nós achamos muito interessante, já fomos ler em seguida. Então começa o irmão X dizendo que recebera uma carta de alguém aqui no plano físico, e esta pessoa queria saber qual treinamento que nós poderíamos fazer para as surpresas da morte, do desencarne. E ele lá faz todo um introito, dizendo que a rigor as religiões deveriam se preocupar com isso, mas nem sempre isso acontece, e ele vai dando dicas que nós podemos fazer se quisermos chegar do outro lado em situação um pouquinho melhor. Então ele começa colocando: inicia a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Nós agora, nessa pandemia, comendo mais, comendo doces, bolos, enfim, carnes, etc. E ele diz: diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, paramos para pensar e o nosso tradicional churrasco. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos tamoios, que são nossos antepassados, e dos carapós que se devoravam uns aos outros. Os excitantes, o álcool e tantos outros desta linha, que são largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Vejam bem. Tenho visto, diz ele, muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu quando aqui chegam, pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Então, todos aqueles vícios que nós, porventura, tenhamos, inclusive o da gula, nós precisamos ir cuidando e diminuindo,
não é? Até que nós, nesta encarnação, enquanto estamos a caminho, ainda tenhamos tempo para isso. Não se renda à tentação das drogas, dos narcóticos, por mais aflitivas lhes sejam ou lhes pareçam as crises aqui no plano físico. Aguente firme os golpes da luta. Quando nós vamos estudando esse Evangelho de Jesus, nós vamos absorvendo os ensinos que ali estão contidos, nós vamos trabalhando e vendo que nós temos um Deus justo, um Deus que é bondoso, que é misericordioso. Nós estamos enfrentando a dificuldade, peguei o Covid, eu tive este ou aquele problema, mas tudo isto está dentro da lei de justiça de nosso Pai. E o melhor alimento é bebermos do ensino que o Mestre tem a nos oferecer. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, e se você esteja realmente inclinado a fazer doações, não adie essas doações. Em família, observe cautela com os testamentos. Façamos, se temos posses para tanto, já façamos o nosso testamento. Sobretudo, vejam que interessante o que o nosso irmão X aqui diz. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. E aí paramos para pensar, mas por quê? Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação. Vejam, eles não são nossos. Eles são irmãos nossos, com os quais nós estamos convivendo por uma série de motivos, seja para nós nos quitarmos, pararmos as arestas que nós tenhamos com eles, para que eles nos ajudem e nós a eles, enfim, por várias motivações. Mas cada um é uma individualidade. Não posso dizer, esse é meu filho, esse é minha filha e tal. Não. Nós criamos os filhos para o mundo, eles vão seguir a sua vida. Na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Se você possui o tesouro de uma fé religiosa, e ele aqui não está circunscrevendo apenas a nós espíritas, a todos. Se você possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que você esteja abraçando. Então, no nosso caso de espíritas, vamos buscar viver de acordo com os ensinos que a doutrina nos traz. Vamos conhecer os princípios da doutrina que se constituem na base e os outros ensinamentos que daí decorrem para seguirmos na nossa jornada. E é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem se equilibrar dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que não suporta e suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu sorriso nobre. Tenhamos alegria. Riamos, sorriamos sempre. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. E Emmanuel não se cansa de nos dizer que, independente de como esteja a nossa jornada, das dificuldades que estejam nos hesitando, vamos trabalhar, realizando qualquer ocupação útil. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. E ele termina dizendo: quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte vai lhe oferecer o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Para nós terminarmos, antes que a Grace e o Paulo ali fiquem bravos conosco, nós trazemos aqui, desta obra, O Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira, edição de novembro de 2003, um artigo publicado pelo nosso querido irmão já desencarnado, Richard Simonetti.
E o título do artigo é Dia dos Vivos. Então, lá pelas cansadas, nós vamos resumir, ele conta que Laura, e isso está no livro Nosso Lar, ditado por André Luiz ao nosso Chico, Laura estava conversando com o ministro Genésio. Ela era uma nobre, senhora nobre, não por posição social, porque no plano espiritual isso não tem importância alguma, mas nobre por todos os méritos que ela já tinha alcançado. Então, ela conversava com o ministro Genésio e dizia assim: eu tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros aqui da nossa colônia para que eu possa me manter vigilante nas lições que aqui recebemos. Eu sei que a Terra está cheia da grandeza divina. O sol que ilumina no plano físico é o mesmo que nos alimenta por aqui. No entanto, meu caro ministro, eu tenho receio daquele esquecimento temporário em que nós nos precipitamos. E esse esquecimento, ele é muito importante para nós, para que nós possamos fazer frutificar a nossa jornada. Eu me sinto como uma enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas eu conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para eu voltar à enfermidade, diz a Laura. E Simonetti aí passa a refletir um pouquinho em relação ao assunto. E ele diz assim que Laura estava se reportando àquele que talvez seja o maior problema do espírito reencarnado, a reincidência. Ou seja, tornar aos mesmos enganos do passado, incorrer nos mesmos erros, fazer as mesmas bobagens na encarnação seguinte que nós tenhamos feito ou praticado em encarnações anteriores. Não apenas na última, mas também em outras anteriores. E ele diz assim, nas reuniões mediúnicas, é comum o contato com espíritos que simplesmente refugam as oportunidades de reencarnar, alegando que estão muito bem lá no plano espiritual e não se sentem dispostos a enfrentar o mergulho nas incertezas da carne. Vejam bem, não é? E nós com medo de desencarnar, com medo de enfrentar as incertezas de como estaremos lá no plano espiritual. E o Simonetti continua dizendo, embora esses que relutem em reencarnar, eles terão de fazer de reencarnar mais dia menos dia, mas resistem o quanto eles podem. Em face disso tudo, amigo leitor, podemos afirmar sem sombra de dúvida que reencarnar é complicado. Então vejam, não é? Como nós dizíamos, estamos muitas vezes, a pandemia vai nos pegar, o Covid vai nos pegar, vamos desencarnar, mas talvez antes de nós reencarnarmos, nós tenhamos dito a nós mesmos, e agora? Se eu for lá, e como é que vai ser, o que eu vou enfrentar e tudo mais. Sigamos em frente, porque este ensino do mestre é um ensino consolador. E esse ensino consolador é que nos impulsiona para que nós possamos seguir em frente, sem medo, com destemor, porque não estamos sozinhos na empreitada. Nós temos amigos aqui no plano físico, né? Nós temos estas atividades das exposições, nós temos as obras básicas e as obras subsidiárias da nossa doutrina também para lermos. Nós temos, enfim, um conjunto de elementos que nos ajudam exatamente na nossa vivência, na convivência, para que nós sigamos em frente na nossa jornada. E era isso, queridos amigos. Demos um cortezinho, né? Temos mais coisas para colocar, mas para não demandarmos tempo maior, fizemos aí um ligeiro corte. Excelente, Paulo, excelente mesmo. Que bom que tu nos facilita a compreensão, né, desses assuntos tão importantes para todos nós, né? E que realmente estão reencarnar. Como é que é reencarnar? É complicado. É complicado, É verdade. Mas então, assim, sabemos que não estamos sós, né? Todos nós pensamos igual, todos, invariavelmente, né?
Somos diferentes, cada um é uma individualidade com um patrimônio imenso, mas um patrimônio sempre com particularidades distintas uns dos outros. Sim, eu digo com os mesmos medos e temores, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Mas a doutrina vai nos ajudando a que nós vamos nos liberando desses medos, né, desses temores. Justamente aquilo que nós dissemos nas primeiras palavras, ela vai nos consolando, ou seja, o ensino de Jesus vai nos consolando, porque vai nos esclarecendo. E à medida em que nós vamos vendo com que a luz se acenda, aquele breu que estava na nossa jornada, ele vai se iluminando, ele vai sumindo. E aí fica tudo menos difícil, para não dizer mais fácil. Sim, com certeza. Paulo, muito obrigada novamente, não somente por essa colaboração que tu veio nos trazer hoje, mas por essa série de colaborações que tu vem trazendo durante esse ano todo, né? Porque nós ainda estamos de aniversário, Paulo. Ainda. Nós estamos de Kerb. Porque assim, desde o dia 27, antes do dia 27, o André fez uma palestra comemorativa, depois teve com você. Então, a gente está realmente comemorando aí um ano de atividades, graças a Deus, né, que a gente está podendo fazer esse nosso encontro, né, de forma virtual e continuar, né, aprendendo, estudando e continuar ligado nessa corrente maravilhosa, né, nossa corrente de paz e amor. Mas o Paulo tem alguns avisos para dar, então vamos lá? Então. Eu não sei se não fazemos a prece para encerrar e depois damos os avisos. Quer fazer isso? Eu acho melhor. Então tá bom, mas não sai daí, tá? Então vamos encerrar, então, elevando nosso pensamento a Deus, novamente, agradecendo por esses ensinamentos maravilhosos que nós podemos estar recebendo através desses nossos queridos colaboradores, queridos companheiros, agradecendo por esta presença amorosa desses irmãos espirituais que neste momento atendem a cada um de nós. Em cada um dos lares estão chegando as bênçãos, os raios de infinita misericórdia provenientes do nosso Mestre Jesus. E assim vamos então pedir que todos aqueles que estejam necessitados de saúde do corpo, que possam receber o auxílio. Pedimos que todas as bênçãos se estendam para as casas das vizinhanças, das nossas vizinhanças, que todas essas energias positivas também sejam expandidas para todos os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, no plano físico ou no plano espiritual. Que todos aqueles que se despediram dos seus entes queridos durante este ano possam encontrar a força necessária e o entendimento da nossa bendita doutrina, que é a única capaz realmente de consolar em situações onde nós nos deparamos com esta separação, mesmo que provisória, mas dolorosa, dos nossos amados. E assim, Jesus, mestre amigo, te pedimos então que continue a nos guiar nossos passos, a orientar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que todos nós possamos receber este auxílio tão necessário. E assim, mestre Jesus, nós encerramos então o nosso trabalho da noite de hoje. Muito bem. Em virtude desse primeiro ano que nós passamos aqui no Jesus em Família, a gente amadureceu e tivemos algumas experiências que são naturais no transcorrer desse período. A gente fez algumas mudanças, deixamos de transmitir às sextas-feiras e observamos como tudo se comportou. Então, vamos começar dando uma boa notícia. Retornaremos às sextas-feiras. Sextas-feiras, então, teremos novamente o Jesus em Família conosco. Outra alteração que vamos fazer, o horário. O horário nós vamos alterar. Por quê?
Porque hoje a Paz e Amor Virtual possui o seu apoio espiritual às terças-feiras, às 20h30. Então, nada mais confortável do que unificarmos os horários. Então, hoje teremos um único horário. Terças-feiras, 20h30, para a Paz e Amor Virtual, no apoio espiritual. E quartas e sextas-feiras, no Jesus em Família, às 20h30 também. E sábado continua a palestra doutrinária da Paz e Amor Virtual, às 15 horas. Então, essas são as duas mudanças que a gente pode dizer que vão afetar, assim, o nosso dia a dia. A terceira mudança que nós vamos anunciar hoje, ainda temos mais do que 3 mudanças, mas hoje vamos anunciar essas 3 primeiras. Será com relação ao conteúdo. Hoje, o Jesus em Família, ele transmite também palestras, exposições, como bem fez o nosso irmão Paulo Machado hoje. Uma palestra expositiva maravilhosa. Mas nesse período, né, Grace, a gente sentiu a necessidade de voltar um pouquinho para a origem do Jesus em Família, né? Que seria o Evangelho no Lar. Então, faremos as alterações de quartas e sextas-feiras para a transmissão do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, então, é um pouco mais informal. Na verdade, sempre que a gente vai fazer o Evangelho no Lar, vocês já sabem, né? Então, a gente faz a prece, depois a gente faz uma leitura do Evangelho e depois a gente comenta de forma informal aquele assunto. E dessa forma, então, nós vamos fazer um Evangelho virtual, né? Com, digamos assim, 2 famílias, porque nós aqui reunidos, você, nós e os demais, nós formamos uma grande família, que é a família Jesus em Família, né? Então, dentre essas pessoas que vieram colaborar, e algumas outras que ainda virão, se Deus quiser, nós vamos tentar reunir, então, esses familiares para a gente trocar algumas ideias. Então, fazer a mesma proposta de fazer o Evangelho, no caso, pela internet. Exatamente. De forma que a gente incentive a cada um a fazer o seu próprio culto do Evangelho num horário separado. Exatamente. Nós não teremos mais apenas palestrantes. O nosso intuito é de que nós consigamos reunir famílias, né, lares. Então, na próxima quarta-feira, nós já teremos este novo formato, com a participação de pelo menos mais 1 ou 2 lares, com os seus integrantes ou com o seu integrante, participando conosco no formato do culto do Evangelho no Lar. Isso, que nós também já fizemos algumas vezes aqui, mas que nós então vamos passar a adotar. Uma vez que a nossa Paz e Amor agora já está extremamente bem estruturada e que as palestras são maravilhosas e você pode assistir nas terças-feiras e nos sábados, sempre que você quiser. Exatamente. Ainda há algumas pequenas mudanças que nós vamos fazer, mas as mais importantes já foram ditas. E nós contamos então com você, né? Que esteja sempre conosco, porque a gente quer estar muito com você. Exatamente. Muito isso? Bem, encerramos então e agradecemos a presença de todos mais uma vez. Paulinho, muito obrigada, um beijão aí pro teu pessoal. Muito queridos amigos, muito obrigado Não esquece que tu tá sempre convidado, hein? Sim, com certeza. Estaremos aqui sempre que possível. Um grande abraço a todos. Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.